Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar a coleção Manual de História da Igreja, publicado pela editora Loyola e com direção e organização de Humberto Del Horto e Saverio Chérios. É uma coleção com 4 volumes, formato paperback, e tem aqui todo o conteúdo relacionado à história da igreja desde o primeiro século até o ano de 2005. Então eu considero como sendo uma coleção que vai te trazer uma noção geral da história da igreja, passando por todas as etapas, desde a Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, até os tempos mais atuais. E é muito interessante essa coleção porque ela é basicamente um manual, ou seja, a ideia é trazer de forma didática, de forma um tanto quanto objetiva as informações. Ela não se aprofunda muito em determinados temas, né? A ideia toda, como eu mencionei, é trazer aspectos de uma noção geral, mas é muito interessante no sentido de ter aí uma certa confiabilidade, porque essas edições elas têm aqui sempre respaldo em bibliografia, em trabalhos acadêmicos, em trabalhos sérios relacionados à história. Então é uma coleção que eu poderia dizer que tem um certo respeito no nível acadêmico, para você realizar citações e análises mais apuradas, né? Eu sei que existem outras histórias da igreja, talvez eu até faça um vídeo comparando as várias coleções de história da igreja, mas aqui está essa coleção. Como se trata de um manual, a ideia é apresentar os fatos e apresentar ali noções sobre determinados documentos da igreja, sobre pontos que são relevantes na história. E por isso foi dividido então por etapas. O primeiro volume trata da antiguidade cristã. Esse primeiro volume, para você ter uma noção da capa. Então aqui trata desde o primeiro século, com Jesus Cristo, etc., até mais ou menos o século V. Então, tratando aqui das origens da igreja, a divergência entre Oriente e Ocidente. Esse volume em específico, ele vai tratar de apresentar a própria obra, né, na introdução, do que se trata o manual. Na Antiguidade vai tratar sobre as origens cristãs, sobre a igreja no espaço público, no período da apologia. Trata sobre a grande igreja no sentido apresentado na igreja do século III. Depois fala sobre o século IV, na igreja do Império Cristão, né, e tratando da sua expansão. E depois, ainda no capítulo V, trata da vida interna da igreja no século IV. O capítulo VI trata da ideia da divergência do Ocidente e do Oriente. Cada capítulo ele sempre tem, basicamente, referências bibliográficas, então o que é muito interessante. Sempre tem a bibliografia das fontes utilizadas para aquele período. Então, no caso, por exemplo, aqui tratando sobre a antiguidade, vai apresentar os documentos que foram analisados e depois os estudos relacionados a esse período. Então, isso traz aí uma seriedade em relação a esse trabalho, além de ter essas fontes que você pode posteriormente consultar, né? Você pode fazer suas análises. Em cada volume tem também as chamadas inserções, né, que vai apresentar tópicos que são específicos, e aí cabe a você analisar, por exemplo, aqui, as mulheres na igreja antiga, um tópico específico, que vai ser feita essa análise e vai ser inserido dentro de cada tema. A inserção 3, ortodoxia e heresia. Então é muito interessante essa coleção, justamente por trazer todas as informações de forma apurada, de acordo com a historiografia mais recente, né? As outras histórias da igreja, nas coleções de história da igreja que eu tenho, a grande maioria está ali por volta da década de 60, algumas se encerram até na década de 40. Então essa é a coleção que eu considero apurada nesse sentido, mais recente, por assim dizer, né? Esse primeiro volume tem aí mais de 400 páginas, tem no final índice de nomes modernos e também essa parte importantíssima que é o índice de nomes antigos. Então, muito interessante esse volume aqui. Nós temos o segundo volume que trata da Idade Média, da presença dos bárbaros no Ocidente, nos séculos IV e V, ao papado avignonense, né, de 1309 a 1377. Então, basicamente, o período da Idade Média no segundo volume. Esse segundo volume tem mais de 380 páginas, seguindo a mesma referência, né, com o índice, com informações de inserções, com bibliografia sempre ao final de cada capítulo. Então é um trabalho muito interessante. E não foi realizado apenas por 2 autores, eles foram
os diretores, né, o Humberto Dell'Orto e o Saverio Scheres. A obra, como eu já mencionei, ela tem uma publicação que apresenta os estudos mais recentes. Foi publicado originalmente em italiano, ali em 2017, e trouxe a tradução aqui pela editora Loyola em 2024, né? Então é uma edição recentíssima que você pode ter acesso aí. Além disso, nós temos o volume 3, né? Manual da História da Igreja, aqui tratando sobre a época moderna, do cisma do Ocidente às vésperas da Revolução Francesa. Então, um período moderno aqui muito interessante. Esse terceiro volume tem mais de 418 páginas, apresentando essas informações desses períodos mais recentes aqui, as guerras religiosas, o período da chamada Reforma Protestante, dentre outros temas que são interessantes nesse período. E o último volume, o quarto volume, é o Manual de História da Igreja, Época Contemporânea, tratando da Revolução Francesa até o Vaticano II e a sua aceitação, tratando então sobre esses temas. Então, período contemporâneo, começando com a Revolução Francesa. Tem aqui cerca de 518 páginas, tratando com o índice de nomes, apresentando também as bibliografias ao longo do final do capítulo. Esse volume em específico, ele trata da Revolução Francesa, trata sobre o que aconteceu no século XIX, que é importantíssimo também, as ideologias que foram surgindo ao longo do tempo, os pontificados dos papas, né, de Papa Pio IX até o Papa Leão XIII, depois o pontificado do Papa Pio XII e depois o Concílio Vaticano II. Ele não trata sobre a questão da missa tridentina de Dom Marcel Lefebvre, a questão dos tradicionalistas após o Concílio Vaticano II, porque essa causa ela ganhou mais intensidade, mais atenção, por assim dizer, por grande parte do público a partir de 2007, com o documento do Papa Bento XVI. Né? E aí sim entraria dentro do aspecto do critério dessa coleção, que seria analisar esse documento, que é o documento de 2007, onde o Papa apresenta a possibilidade de ampliação das missas tridentinas, né, chamadas missas tridentinas no rito extraordinário. Então, por isso, não foi incluído, até por causa do período, né, que vai até 2005. Então, ele preferiu analisar o Concílio Vaticano II, especificamente aqui a partir da página 355. Ele analisou o Concílio Vaticano II, apresentando os documentos, apresentando as informações e como foi a recepção em várias regiões do mundo. E aí a parte da contestação, isso seria uma análise mais aprofundada, né? Talvez em uma revisão aí, da própria edição mesmo, futura, eles possam incluir, porque aí iria incluir o pontificado até o final do Papa Bento XVI e também o pontificado do Papa Francisco. Né? Então ampliaria bastante aspectos aí relacionados à historiografia, né? Uma pesquisa mais intensa de um tema um tanto quanto delicado na igreja, essa questão aí da visão mais tradicional e da visão em relação ao Concílio Vaticano II, etc. Então, essa coleção, ela trata desses vários temas da história da igreja e é importantíssimo para o católico saber sobre a história da igreja, né? Afinal, a igreja católica é uma religião de cunho histórico, né? A instituição mais antiga da história da humanidade, que ainda existe, que ainda opera, e então você vai ter essa noção histórica com esses livros que são bem interessantes. Eu particularmente achei didático, achei de forma direta, ele não traz assim aprofundamento, né? Ele vai apresentar as informações conforme o que foi captado na bibliografia e pronto, né? Não tem reflexões intensas e eu considero que foi bem, de certa forma, imparcial em alguns momentos, né? Apresentando as informações, os fatos, né, do que aconteceu, por isso tem o título de manual, né? Nessa ideia de apresentar essas informações, os fatos, e servir como uma base bibliográfica, né, para você ter uma referência sobre determinados fatos, sobre o que aconteceu em determinada época. Né? Então é uma coleção que eu considero que vale a pena, junto com outras coleções que você possa ter de história da igreja, né, vai servir para que você possa ter aí um aprofundamento nesse tema que é tão importante, que é entender o que é a Igreja Católica ao longo do tempo, os vários momentos dramáticos que a Igreja passou, né, ao longo de todo esse tempo, para que se conservasse e se mantesse até os dias de hoje. Cada volume tem aí contribuições de vários autores e esses principais
editores é o Humberto Delroto e o Savério Scheres. Eu vou ler para você a contracapa para que você possa ter uma noção aqui. Diz o seguinte: fruto de um projeto unitário, o Manual de História da Igreja, dirigido por Humberto Delroto e Savério Scheres, em 4 volumes, propõe-se como instrumento de consulta e de síntese para conhecer o desenvolvimento da Igreja no decurso de sua história. As páginas iniciais de cada volume apresentam o respectivo período histórico: a antiguidade cristã, das origens da Igreja à divergência entre Oriente e Ocidente, séculos I ao V, a Idade Média, da presença dos bárbaros no Ocidente nos séculos IV e V, ao Papado Avianense, de 1309 a 1377, a época moderna do cisma do Ocidente, de 1378 a 1417, às vésperas da Revolução Francesa, de 1780 a 1790, e a época contemporânea da Revolução Francesa ao Vaticano II e a sua aceitação, de 1789 a 2005. Mostram-se na obra os encadeamentos entre as várias épocas e temáticas, enquanto algumas inserções aprofundam episódios históricos e conceitos particulares. Cada capítulo é enriquecido por uma bibliografia seleta que indica tanto os textos utilizados para elaborar a exposição, quanto os que permitem melhor conhecer e compreender os assuntos tratados. Então, vale a pena adquirir essa coleção. Fica aí essa dica, a coleção Manual de História da Igreja, da editora Loyola. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.